Oi, gente. O Guilherme Boulos debateu com a cadeira vazia na CBN porque o Ricardo Nunes correu. Correu, não foi, não apareceu, não quis enfrentar os questionamentos, mas ele estava ali representado pelos jornalistas da mídia corporativa. Porque, como a mídia ninja mostra, os jornalistas da mídia corporativa assumiram o lugar da direita liberal, embora o Ricardo Nunes faça parte da extrema direita, né? Mas os jornalistas ali mostram que a direita liberal está associada, né? E tentaram de todas as formas desqualificar o Boulos e com mentiras, né? Aquelas insinuaçõezinhas que a gente já conhece, porque existem muitas formas de mentir. Existe a mentira, por exemplo, por omissão. Você deixa de falar uma coisa, como o Paulo Belensky fez, e foi intencional, e eu fiz um vídeo sobre isso. Essa é uma forma de desonestidade também. Quando vem um monte de sugestões e trazem temas justamente para desgastar, eles estão se vendo ali no papel não de discutir os problemas da cidade de São Paulo, não de ter uma discussão programática, mas de tentar lacrar em cima do Boulos. O Boulos foi muito bem e recolocou as questões em termos propositivos, mas a intencionalidade desses jornalistas da CBN, desse jornalista de uma mídia corporativa liberal, ficou muito, mas muito evidente. São Paulo. E um fato inusitado aconteceu. O candidato Guilherme Boulos aceitou o convite, está conosco aqui no estúdio, enquanto o candidato Ricardo Nunes não confirmou a presença. Diante disso, conforme previsto nas regras, em lugar de debate, teremos uma entrevista de até 1 hora. A cadeira do candidato ausente permanecerá vazia. De início, Guilherme comentou a fuga de seu oponente deste debate e também sua omissão durante os 3 anos de gestão. Primeiro eu queria aqui, Milton, lamentar que o atual prefeito, candidato Ricardo Nunes, tenha fugido do debate. Isso é ruim para a democracia. A gente já teve nessa eleição muito problema com cadeira, mas até agora não tinha tido cadeira vazia. Nós estamos tendo pela primeira vez nesse debate uma cadeira vazia. Agora, embora isso seja um desrespeito e lamentável com os eleitores de São Paulo, não me surpreendeu. Porque o mesmo candidato que agora foge de responder à sociedade, foge de debater ideias, foi o prefeito que durante 3 anos e meio fugiu das suas responsabilidades. Foi alguém, Milton, que fugiu quando teve o apagão e 2 milhões de pessoas sem luz, quando a cidade mais precisava, foi para o camarote da Fórmula 1 e fugiu de resolver o problema. Foi alguém que fugiu quando nós estávamos na maior epidemia de dengue da cidade e deixou as pessoas à própria sorte no SUS. Então, é lamentável que alguém que tem esse tipo de postura fraca, omissa, queira ser prefeito de São Paulo. Entretanto, apesar da ausência de Nunes, ele foi representado pelos 3 jornalistas da bancada. A sabatina que se seguiu foi marcado por constantes interrupções, grosserias e falta de respeito. Começando pelas perguntas feitas de forma a criar pegadinhas para Boulos, trazendo implicitamente insinuações e alusão a fakes que os oponentes espalham. Perguntou-se muito pouco sobre os problemas reais da cidade de São Paulo. Candidato, o senhor comemora apoios nesse segundo turno, entre eles o do vice-presidente Geraldo Alckmin, que era governador quando o senhor foi detido na desocupação da comunidade do Pinheirinho, em São José dos Campos, teve violência policial, protestos. Quem mudou nesses 12 anos? O senhor ou Geraldo Alckmin para agora estarem em mãos dadas? Milton, quem mudou foi o Brasil, né? Porque nessa mesma época, o Lula e o Geraldo Alckmin eram adversários e se criticavam, às vezes, com mais dureza do que as minhas críticas ao Alckmin. Hoje o Alckmin é vice do Lula. Porque o que mudou não foram a personalidade das pessoas, nem a minha, nem a dele. O que mudou é que, nesse meio tempo, surgiu um campo político de extrema-direita marcado pelo ódio, marcado pela violência, e que fez com que setores que pensam diferente se unam para poder enfrentar esse campo. Excelente resposta do Boulos e verdadeira, né? Ninguém nega que o Alckmin e o Lula são pessoas com variação, claro, no pensamento, né? E o Alckmin, ele fazia parte, vale a pena lembrar, da direita liberal do PSDB, o setor mais à direita do ponto de vista da economia dentro do PSDB, mas entendeu que a extrema-direita tinha que ser barrada. Né? Isso também teve outros fatores, né? O Alckmin ficou fragilizado dentro do próprio partido dele por causa daquela treta dele toda com o Dória, né? Então ele ficou enfraquecido e acabou sendo uma forma do Lula dar uma sinalização, tipo carta para os brasileiros 2.0. Isso teve em jogo na eleição passada com a chapa Lula-Alckmin, e isso está em jogo novamente nessa eleição. Sabe por quê, Milton? Porque o meu adversário, nesse segundo turno, que fugiu do debate, é o candidato apoiado pelo Bolsonaro. É o candidato, aí sim, que mudou, que quando estava com Bruno Covas, como vice-prefeito,
dizia que defendia a vacina. E o Bruno fez um bom trabalho de vacinação na pandemia. Agora já disse que é contra a vacina, pela aliança com o Bolsonaro. É o candidato, se me permite, Milton, é o candidato que agora chegou a dizer que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia, o que é um desrespeito com os familiares de pessoas que perderam mais de 700 Foi mil entes exatamente isso que ele falou, né, candidato? Isso, tem um vídeo dizendo isso, a gente pode inclusive Mas não, trazer aqui. não em relação à obrigatoriedade da vacina ou ser contra a vacina. O candidato Ricardo Nunes, quando falou, disse que não seria obrigatório, mas não era contra a vacina. O tal do passaporte. Ser contra a obrigatoriedade da vacina agora, é ser contra a vacinação. Começa a ficar ridículo a forma. Ai, ai, ai. A sinalização óbvia de dizer que eles estão querendo tratar o Boulos como se fosse um idiota. Dizendo assim, ele não falou que é contra a vacina, ele só falou que é contra a obrigatoriedade. Ou você te retirar a obrigatoriedade para viagens internacionais, a obrigatoriedade de funcionários públicos, é uma sinalização clara para o movimento anti-vacina. E aí os jornalistas fazem papel de palhaços, como se eles não percebessem isso, como se eles não entendessem isso. É claro que eles entendem, isso aí é cinismo. Eles entendem, eles sabem disso. Eles sabem que é uma sinalização para o movimento anti-vacina. Mas eles faz de conta que não é. Faz de conta que estão corrigindo Boulos. Estão achando que enganam quem? Mas enfim. Que os jornalistas defendem Nunes e tomam partido do atual prefeito. Repare na continuação desse trecho. Boulos começa a ficar incomodado com a enfática defesa de seu oponente pela bancada de entrevistadores. Agora, deixa eu compreender uma coisa aqui. O que o senhor mudou, então, nesse tempo? Hoje o senhor não apoia mais ocupação de terra, como lá naquela época? Milton. Não consegue nem falar que é ocupação de propriedades abandonadas. Quem faz a ocupação de terra é o MST, o Movimento Sem Terra. O MTST faz, eventualmente, ocupação de propriedades abandonadas em situação ilegal. Quantas vezes o Boulos vai ter que repetir isso? Quer dizer, olha, isso aqui é propagação de tentativa de criminalizar movimentos sociais. O jornalista, né, o âncora, está assumindo o discurso da extrema-direita, acriticamente. Aí fica a pergunta, ele lê? Ele conhece a história do movimento? Sabe alguma coisa? Porque se sabe, e eu acredito que ele sabe, ele está fazendo isso de caso pensado. Eu não acredito que seja ignorância e desconhecimento, não. É muito mais provável, me parece, que ele sabe o que o MST faz, né? E sabe o que o MTST faz, que é a ocupação de propriedades em situação irregular. Inclusive, atuam de forma diferente, porque um está querendo dar casa para as pessoas, o movimento que Boulos faz parte, e o outro está querendo que as pessoas tenham acesso à terra para produzir. São movimentos unidos na mesma luta macro de maior justiça social, mas são movimentos diferentes. Né? Aí fica a questão, seria um caso de ignorância misturada com cinismo ou é simplesmente um propagador das ideias da extrema-direita? Enfim, tá em algum lugar aí. Veja bem, os nossos adversários usaram a campanha inteira um conjunto de mentiras contra mim. Eu fui o maior alvo de ataques e mentiras durante essa campanha toda, inclusive com direito a laudo falso na véspera de eleição. Mas aqui não tem mentira no que eu lhe perguntei. Não, no que você me perguntou, não. Me deixa explicar. É que o senhor não me respondeu, mas está atacando o anterior. Não, já. Eu vou responder. Tá bom. Né? O fato do meu adversário não estar aqui, né, eu acho que já diz muito, inclusive. Né? Eu espero que vocês pudessem ter essa mesma veemência, essas mesmas perguntas com ele. Uma pena é que ele fugiu. Eu não fujo. Agora me deu tempo de responder, porque vim aqui para um debate, tive o respeito com quem está nos ouvindo, que ele não teve. Então é o seguinte, em relação ao tema de ocupações, eu tenho maior orgulho de ter participado durante mais de 20 anos da minha vida de um movimento que deu casa para as pessoas, que lutava para que famílias inteiras pudessem ter um teto digno para morar. Quem é contra o MTST, quem é contra os trabalhadores, a luta do movimento dos trabalhadores sem teto, para que as pessoas tenham teto, é contra pobre. Odeia pobre. É simples assim. É simples assim. E a sensação que eu tenho é que esse ódio de pobre, essa ideologia que busca criminalizar o movimento social, vai nisso. Tem eventuais excessos que podem ser criticados? Claro! O próprio Boulos já criticou excessos. Mas quando você pega os excessos para transformar no elemento central do movimento, você não somente
Você não somente é pior do que a mentira, porque você criminaliza, você desrespeita a luta do movimento, uma luta justa, necessária. Uma coisa absurda que a gente ouviu aqui. E tiveram outros absurdos, né? A outra lá, nem sei o nome dela, tentando pegar o tema da transexualidade para dizer que isso entra em oposição com a ala evangélica, querendo colocar ele contra toda a comunidade evangélica e muitas outras coisas. Olha, esse, entre aspas, debate / entrevista inquisitorial foi realmente uma demonstração do que é a mídia corporativa e como é importante fortalecer a mídia independente. Mas vamos lá. Milton, eu não sei se você já acompanhou um despejo. Já. Quando tem um despejo e você vê uma mãe, uma família, perdendo o último colchão do que ela construiu, perdendo tudo e sendo jogada no desespero na rua, é um dever moral você estar ao lado dessas pessoas. E foi isso que eu fiz ao longo da minha vida toda. O que o movimento social faz, para a gente poder aqui combater as mentiras, que inclusive o meu adversário no segundo turno usa, não foi jamais invadir casa de ninguém. Isso é uma caricatura mentirosa. O que o movimento social faz foi identificar imóveis que estão em situação ilegal, imóveis que estavam lá. Sabe, quem está ouvindo deve saber, quando passa no centro de São Paulo e vê um prédio todo abandonado, pichado, que vira lugar de insegurança, principalmente para as mulheres. Ou quem anda na periferia e vê aquele terreno baldio que vira desova de carro roubado, desova de cadáver. O que o movimento fazia era pegar esses imóveis que estavam abandonados há 20, 30 anos, devendo mais imposto que o valor do próprio imóvel e transformar em moradia social. E nós demos casa para mais de 15 mil famílias. Isso para mim é um orgulho. Agora, sabe por que os meus adversários me atacam, Milton? Porque eles não têm nada para dizer a respeito da minha trajetória. Candidato. Eu tenho muita dúvida se o nosso adversário, não para um monólogo. se o nosso adversário teria também. Ficou incomodada? Foi, Vera, quando o Boulos disse umas verdades na cara de vocês, foi? A cara dela de incômodo, chamar isso de monólogo. Ele disse verdades sobre o movimento, verdades que a imprensa corporativa custa a dizer, que chama de invasão, ocupações para fazer justiça social. De imóveis em estado irregular, criminalizam o movimento social, tratam o movimento social de forma hostil. E estão reagindo com tanta veemência e ficaram tão incomodados com Boulos porque ele disse as verdades na cara deles. O mesmo orgulho de dizer o que ele fez nos últimos 20 anos. A Maria Cristina vai fazer uma pergunta e eu vou só fazer um parênteses. A veemência da pergunta para o senhor será sempre a mesma para qualquer outro candidato. Não fazemos diferença na veemência da pergunta. Maria O problema Cristina. é que ele não apareceu, né, Milton? Então Vera Magalhães entra dando a entender que o tom firme de Guilherme é estridente e que dessa forma estaria angariando votos de Marçal. Candidato, a gente está notando desde o início da campanha uma moderação no seu tom, mas desde o seu discurso, quando o senhor foi para o segundo turno, o senhor subiu alguns decibéis. E hoje eu estou achando o senhor em uns 10 decibéis mais altos do que a sua entrevista no primeiro turno aqui. O senhor está já em busca desse eleitor estridente do Marçal, por isso o senhor está elevando o tom de voz para mostrar o seu adversário como alguém mais fraco, que o senhor é essa estratégia do segundo turno, e não fica... Que discussão mais vazia, Vera! Nossa Senhora! Isso daqui é o suprassumo do esvaziamento do debate político. Tô avaliando aqui... você tá meio estridente porque se indigna com o fato de ter tanta gente sem teto. Ele devia estar blasé em relação até as pessoas não terem teto, a situação tão desigual da sociedade brasileira. Ela queria o quê? Que olhasse para esse nível de desigualdade e dissesse, vamos ver o que a gente vai fazer. É melhor, é? E ele foi coerente, eles têm indignação, o Boulos tem indignação com isso desde sempre. Muito estranho um candidato, uma roupa e um tom a cada fase da disputa ou a cada eleição? Vera, onde talvez você ou algumas pessoas vejam estridência, radicalismo... Não falei em radicalismo, eu perguntei do seu tom. Não, como eu disse, você falou em estridência e algumas outras pessoas podem ver radicalismo. Eu vejo firmeza. E isso também é o que as pessoas vão poder escolher no segundo turno. Se querem um prefeito fraco, um prefeito que atua, na verdade, como... marionete, um pau-mandado de outros interesses. Quem botou ele lá foi o Dória, quem botou ele lá ali foi o Centrão, ele não tem personalidade própria, ou se quer alguém que tenha posições firmes. As pessoas podem gostar ou não gostar de mim, as pessoas podem me criticar pelo que for. Agora as pessoas sabem o que eu represento, sabem de onde eu venho, sabem quais são as minhas posições. Gente, eu não vou fazer um react do vídeo inteiro, vou deixar esse vídeo do Mídia Ninja no comentário fixado, mas quero pular para essa parte aqui, para a gente tecer alguns comentários. Vamos lá. Que está na lei
e tem que estar na atitude de qualquer governante. Uma pauta ideológica, abordando a questão de candidatos explicitamente transfóbicos terem tido uma votação expressiva para a Câmara, enquanto a vereadora mais votada do PSOL ser uma mulher trans. Maria Cristina, o respeito à orientação sexual das pessoas é uma coisa elementar, que está na lei e tem que estar na atitude de qualquer governante, né? A Amanda vai ser uma excelente vereadora, quero aqui parabenizá-la publicamente, aliás, a todos os vereadores que foram eleitos pela nossa chapa. E esse tema está no meu programa de governo, estará na nossa atuação. É disso que se trata. O que a gente tem visto, na verdade, foi uma campanha no primeiro turno marcada por fake news. Fake news querendo criar medo nas pessoas. Você que está ouvindo a gente. Quem não quer a mudança em São Paulo, por várias razões, para manter seus privilégios, para manter seus esquemas, quer criar medo. E aí quer criar medo, diz, não, porque o Boulos é radical, é invasor, vai fazer não sei o quê. A gente viu esse filme há 2 anos. Eles diziam que o Lula, se ganhasse a eleição, ia fazer kit gay nas escolas. Vocês lembram disso? O Lula é presidente há 2 anos. Isso não aconteceu. Parece que a pergunta da Maria Cristina não é essa, né? não é essa. A pergunta da Maria Cristina é outra. Milton, Como que a senhora avalia esse fenômeno que se transformou nessa eleição? Milton, Para a Câmara. eu sou candidato a prefeito, não sou comentarista da eleição. Então, se você me permitir responder da forma como eu acho apropriado. Excelente resposta. Que pergunta tola é essa para ele virar comentarista de eleição? De que tem um monte de transfóbicos e tem uma candidata trans do pessoal. Quer que eu diga o quê? Ele vai dizer o quê? Lamento que parte do eleitorado foi convencido por essas notícias falsas de pânico moral. Ele está respondendo a questão. Ele está respondendo a questão. Quando ele fala das notícias falsas, ele está falando do pânico moral que está sendo produzido por uma determinada extrema-direita para convencer o eleitorado que a esquerda quer fazer coisas que ela não quer fazer, que quer fechar a igreja, que quer forçar uma educação sexual super agressiva, que quer kit gay, como ele fala, que incentivar, né, que as pessoas sejam gays. É isso, essa mentira que a extrema-direita produz. Isso é mentira clara, é mentira óbvia. Gente, olha, enfim, eu não vou fazer um react de tudo, não, mas eu queria comentar essa lastimável entrevista que deveria ser debate, que não tocou nos assuntos da cidade. Alguém fez alguma pergunta mais detalhada sobre o transporte e deixou o Boulos falar dos seus projetos? E perguntou elementos de viabilidade, praticamente ausente. Detalhes sobre as propostas do Centro de Oportunidade, que é uma proposta do Boulos. Mas, claro, o que eles queriam era tentar viralizar com esse tipo de polêmica vazia. Com esse tempo, esses memes de internet. Quer transformar a entrevista no meme para conseguir mais cliques. Enfim, absolutamente lamentável. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos ou manda um pix para andretj@terra.com.br. Mais detalhes no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.